Boa tarde, amigos da Casa do Caminho, tudo bem? Estamos novamente nos encaminhando para o final de ano, né? E estamos aqui voltando ao nosso livro dos Espíritos para fazermos hoje, né, o capítulo 1 dos Espíritos, dando continuidade a esse capítulo com o tema Progressão dos Espíritos, questão 114, a Anjos e Demônios, questão 128 a 131. Né? Então, é da 114 a 131 dos Espíritos, capítulo 1. Meu nome é Ricardo Igreja, amigo da Casa do Caminho, né? Vamos fazer aquela nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, nosso muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui em seu nome, em nome de Dr. Herman, de Meimei, de Sheila, de Baltazar e também do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, estudando o Livro dos Espíritos nessa tarde de hoje, para alguns manhã, noite, que estivermos assistindo depois. O nosso muito obrigado pelas inspirações do plano espiritual, por nos conservar em paz, em saúde, em equilíbrio, por estarmos conseguindo estudar, ainda aqui online, e em breve estaremos presentes presencialmente. Oxalá, já no ano que vem, possamos estar juntos, e possamos nos cuidar, possamos orar por aqueles que estão enfermos, para que se recuperem também, e que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, gente, vamos falar e tratar do tema da progressão dos espíritos. Um tema que já foi falado no 35º encontro sobre o Livro dos Espíritos, que foi ali o nosso encontro de carnaval da Casa do Caminho, antes da pandemia. Foi um encontro realizado em 2019, na nossa Casa do Caminho, nos dias 2 e 3 de março de 2019. Né? Então, foi o último encontro presencial. Né? Tivemos já até centros de interesse, normalmente nós temos, e fizemos os 5 centros de interesse lá, se não me engano, que foram o que predomina em mim, espírito ou matéria, vício ou virtude, o que é o sucesso, o Brasil tem jeito, anjos e demônios, quem pode mais, que eu e André apresentamos nos 2 dias. Lembro até do Brasil tem jeito, deu até uma pano para discussão. E a gente falava aqui nesse encontro do progresso do espírito de forma individual, mas também coletiva. Por isso que tinha o tema do Brasil tem jeito, né? Até hoje a gente se pergunta isso, né? E vamos continuar perguntando, mas tem sim, né? E a gente abordava, como abordou a André semana passada, a escala dos espíritos, e vinha para a questão da progressão dos espíritos que começa na 114. O objetivo lá era, e é o nosso objetivo aqui, reconhecer a justiça e a bondade divinas na marcha progressiva dos espíritos. Então, existe uma justiça, uma bondade divina nessa marcha progressiva dos espíritos. E os diferentes ordens de espírito e a escala espírita, com a sua ordem, cada um reúne caracteres de várias categorias, tem provas para suportar, para atingir a perfeição absoluta, e a progressão deles vai depender de cada um, depende dele mesmo. E todos temos o mesmo ponto de partida. Ao mesmo tempo, finalizávamos aquele encontro, lembro bem, com o tema Anjos e Demônios, não existem seres à parte na criação. Era o objetivo do bloco de estudo 3 daquele encontro. Perceber que anjos e demônios são denominações que correspondem a 2 níveis de uma mesma escala de progresso. Quem quiser pode acessar lá a apostila, sempre o site do Leão Denis tem, né? O 35º encontro. Mas a questão 114 vai dar início, o start a essa questão da progressão dos espíritos, né? Os espíritos são bons ou maus por sua natureza? Ou são os próprios espíritos que se melhoram? Olha, a gente já deu aqui por objetivo a dica. Sim, são os espíritos que se melhoram por si só. Ninguém é bom ou mal por sua própria natureza. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. Vamos aprender a fazer o bem. Nós temos dentro de nós a potencialidade do bem, porque se viemos de sopro divino, se Deus nos criou, nós temos a possibilidade de fazer o bem, sim.
Mas nós somos simples e ignorantes, nós não temos ainda adquirido virtudes, conhecimentos para exercitar esse bem, e muito menos maus. Também não nascemos maus, senão Deus não seria, inclusive, justo, né? Então, os próprios espíritos é que se melhoram. Melhorando, se passam de uma ordem que vimos na aula anterior da escala espírita, inferior para uma ordem superior. Então, é nossa responsabilidade essa melhora. Olha só, chama a atenção da gente, né? A Terra-média fala, né, das características da imperfeição. Ele fala dos remédios e dos antídotos que existem, né, nessa questão. Então, é nossa responsabilidade. Aí a 115 vem, então, dentro dos espíritos, uns foram criados bons de outros maus, ele insiste na questão, não é como Kardec era didático. Não, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, foi o que a gente já falou. Isto é, sem saber, é o que ignora, que não sabe. Deu a cada um deles uma missão. Aí a gente remete às questões 573 e 582 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o que é a missão dos espíritos. Na verdade, existe a missão, né, com N maiúsculo, aquela coisa do espírito superior que vem à Terra com uma missão de dar um exemplo, né? Tantos exemplos a gente tem aí, né? E tem a missão também de cada espírito, por si só, de se reconciliar com a lei, de se reajustar, de ser pai, de ser educador. A missão da paternidade, da maternidade é uma missão. E progressivamente fazê-lo chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade e aproximá-lo dele, aproximar de Deus. A felicidade eterna e sem mescla está para eles nesta perfeição. Os espíritos então vão adquirindo conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns vão aceitar com submissão isso, vão fazer um caminho mais reto, outros com a rebeldia e murmurando, e vão permanecer por sua culpa, olha a nossa responsabilidade aí, afastados da perfeição e da felicidade prometida. Conforme desejo dos espíritos em sua origem, se assemelhariam às crianças ignorantes sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos para percorrer as diferentes fases da vida. Ele pergunta na sua e perguntar, sim, a comparação é correta, como uma criança. Então o espírito está, a gente, por exemplo, hoje no mundo de expiações próximas com a Terra, a gente está saindo desse estado de infantilidade emocional, espiritual, e começando a maturidade espiritual, né? É o homem, né, que está começando a questão moral a interiorizar ela, né? Antes éramos primitivos, agora já estamos nesse estágio de transição. Sim, a comparação é correta. A criança rebelde permanece ignorante e perfeita. Aproveita mais ou menos conforme a sua docilidade. A vida do homem tem um termo e a dos espíritos, porém, se estende ao infinito. Essa é a diferença para a criança. Então, a vida do homem tem um termo, a dos espíritos tem um infinito, né? Então, a gente vê, por exemplo, até vou pegar aqui no material do nosso encontro de carnaval, que fizemos, esse que eu falei, a nossa famosa espiral de Londini, né? Está aqui para vocês verem, do átomo, né, ao arcanjo, do átomo ao arcanjo. E não é, então, uma coisa estanque, não é uma coisa, uma pirâmide que fica lá embaixo, outro, não. Vai, ó, tá vendo, dando voltas, e vai entrando em contato, né? Vai entrando em contato um com os outros. Então, esse aqui está mais superior, vai entrando em contato com esse daqui que está mais inferior. Então, você vai observando o exemplo do superior, ao mesmo tempo que são diversos degradês de graus, como o André até colocou. Então, a gente vê assim que essa evolução, esse progresso, né, você vai do átomo primitivo, e aí o espírito vai vivenciando aquelas questões do princípio inteligente, né? As questões da formação da matéria, da aglomeração da matéria, aglutinação, até a questão do senso moral e a sensibilidade no reino vegetal, né, se inclinando para o sol, né, e tal, a questão do animal com instinto, a inteligência primitiva, simples de ignorante, período pré-humano, automatismo fisiológico, a elaboração desse princípio inteligente, a individualização, que aí vai ser o hominal, o início do período da humanidade, que ele localiza lá embaixo dessa espiral de Londini. Você vai ter o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, o sentimento, vontade, todos os atributos do espírito hominal, né? Já individualizado. Senso moral, paixões e vícios morais, mundo de transição de prova, de expiação de provas. Período de transição já vai aqueles mundos superiores, em que a predominância do espírito vai se dar, compreendendo a Deus, no seu espírito superior, que a Andréa falou na aula passada, a felicidade dos bons, que ainda passam por provas, porém, bons e benevolentes com seus semelhantes, se preocupam em fazer o bem, até a superioridade intelecto-moral em que executam as ordens de Deus, a felicidade que é inalterável
não passam mais por provas e não tem nenhuma influência da matéria, que vão ser os espíritos puros, né? Que vimos também semana passada. Então, haverá espíritos, pergunta a questão 116, que permaneçam perpetuamente nas ordens inferiores? Olha, se a gente tem uma escala de espíritos inferiores, superiores, segunda ordem, terceira ordem, puros, não, a gente sabe que a gente vai percorrer essa escala. E essa espiral de Rondelli mostra pra gente, não todos se tornarão perfeitos. Então, se a gente fala hoje que a gente está imperfeito, o melhor termo, a gente vai até estudar, é uma pequena spoiler do encontro de carnaval do ano que vem. Olha só, sobre reencarnação. É que nós não somos imperfeitos, nós somos perfectíveis. E essa palavra vai ser trabalhada nesse encontro. Vocês fiquem com essa questão, perfectíveis. Nós estamos num estado transitório. Nós não somos imperfeitos, nós estamos naquele momento assim e vamos ser perfeitos. Então, perfectíveis é uma palavra melhor. Eles mudam, porém, demoradamente, pois, como dissemos de uma outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Então, aqueles que se conservam nas ordens inferiores, não querem mudar, ainda são rebeldes, ficam ainda um penoso tempo, um longo tempo, que acreditam-se até a eternidade, né? Querias, então, que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior que vós mesmos e condenassem eles a ficar eternamente naquilo ali como um inferno? Não, né? Então, o Espírito, ele não retrocede, ele não retrograda. Ele vai ficar estacionado, se for da sua vontade, mas ele vai ter que mover-se para frente, vai ter expiações, novas oportunidades de reajuste com a lei, que são necessárias ao seu progresso, à sua melhora. Aquele próprio vai pedir, vai ser orientado e vai ser ajudado para isso, né? E a gente teve um exemplo até nesse encontro de carnaval, que foi um anexo 4 desse encontro, que foi o Eustáquio, né? Eram 15 séculos da vida de Eustáquio, né? Um livro que tem muito interessante a história de Eustáquio, de Abel Glaser. Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória da editora Clarim, que mostra o espírito de evolução, né? Que passa aí por 15 séculos, de cada encarnação ele vai adquirindo uma coisa a mais, e às vezes ele vem como escravo, como mulher, quando ele nunca tinha sido, numa situação em que sempre ele teve riqueza, sempre foi um senhor, uma pessoa de exército, um comandante. Ele vai vindo em situações delicadas, difíceis, mas que ele vai aprendendo ali o significado daquela expiação como necessária para ele não adquirir mais aquele espírito bélico que ele tinha antes, egoísta e tal. E aos poucos ele vai fazendo essa passagem, essa evolução, esse progresso. Depende do espírito a aceleração, 117, seus progressos para a perfeição, certamente. Já dissemos lá no começo, né? Já estudamos, né? Quanto mais teimoso ele for, mais ele vai prolongar isso, né? Os espíritos podem degenerar? Não, já dissemos que não pode retrogradar, podem ficar estacionários, né? O conhecimento adquirido fica, ele não esquece. O caso de Eustáquio é um exemplo. Você vai ver que ele vai ter o conhecimento, né, da questão da organização militar, disso, aquilo, outro, né? E vai levar para um lado bom, já vai fazer coisas boas, porque tem um momento até que ele, se não me engano, ele na Primeira ou Segunda Guerra, ele vai ser uma pessoa que vai ajudar os outros, né, na guerra, né? Com remédio, vai ser um médico, né? Deus não podia isentar, diz a 119, os espíritos dessas provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem. Depois a gente se faz, né? Pô, mas Deus é tão bom, soberanamente bom e justo. Para quê, né? Já espírito simples de ignorante passar por tanta coisa para chegar à perfeição. Para quê? Para que a gente precisa estudar? Para que a gente precisa aprender? Para que a gente precisa trabalhar? Porque quanto mais a gente se esforça, mais a gente trabalha, a gente passa uma dificuldade, a gente se melhora. E a gente adquire responsabilidade e mérito sobre aquilo, porque o conhecimento dado, às vezes você dá uma coisa, né, a pessoa não cuida bem, todo mundo fala de graça, é fácil, né? Então, como é que Deus, que é soberanamente bom e justo, ia permitir criar privilégios? E aí a gente já tem o tema do anjo de demônios, né, adiantado, né? Então, olha só, se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito nenhum para gozar desses benefícios. Onde estaria o mérito sem a luta? A desigualdade que existe entre eles é um ponto fundamental que o encontro explicou bem. Ela não é produto de Deus que faz desigualdade social, não. A desigualdade social é do homem, né? A questão da riqueza, da miséria, isso é do homem. Agora, a desigualdade das aptidões do espírito é um processo natural. Existe entre eles, é necessária as suas personalidades. E depende do espírito, do tempo criado do espírito.
Olha, se eu sou criado há 100 anos atrás e o outro há 1000, há 2000, há 15 séculos, como no caso do Eustáquio, o Eustáquio adquiriu muito mais conhecimento de aprendizado com suas próprias expiações do que o que foi, sei lá, criado há 3 séculos atrás, o espírito, que ainda está ainda saindo daquela fase simples de ignorante. Então, quer dizer, tudo é o tempo de espírito criado, o aproveitamento que ele faz desse tempo, do conhecimento que ele tem, que vai diferenciar as personalidades e vai dar essas desigualdades de aptidões, vamos colocar assim. Porque também existem diferentes graus nos desígnios da providência para a harmonia do universo, mas todos colaborando entre si. Aquela espiral de Leon Denis mostra bem isso, que um está colaborando aqui com o outro, um está enxergando o outro, né? Criados há mais tempo, eles vão ter essa questão. Mas a gente precisa sempre da conquista, a gente precisa sempre do mérito, né? Visto que na vida social os homens podem chegar a mais elevadas funções, né? A gente não pode fazer de cada um dos seus soldados um general, né? De um subordinado, logo um superior, de um colegial um mestre. Então, tudo tem seu tempo, né? A vida social e a vida espiritual existe uma diferença. A primeira é limitada, nem sempre permite subir esses degraus, né? Tem uma questão que a gente fica, poxa, eu nunca vou conseguir ser meu chefe, isso, aquilo, outro. Na vida espiritual, não. Você um dia vem chefe, um dia vem soldado, um dia vem general, né? A segunda é indefinida e deixa a cada um essa possibilidade de se elevar à ordem suprema com os papéis sociais, as funções sociais que cumpre. Até mesmo no encontro de carnaval tivemos um centro de interesse que falava nisso, que era o que é o sucesso, né? De papéis sociais, isso assim. Será que o sucesso é eu ser general só? Não, né? Todos os espíritos, então, que passam pela fieira do mal para chegar ao bem, pergunta a questão 120, não. Você precisa entrar para o mal é criação de Deus? Não, o mal é criação do homem. Na ignorância de fazer o bem, da vantagem de fazer o bem, para ele próprio, para o mundo que o rodeia, para os seus. Pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância, o não saber, né? E aí, né, a gente vê um comentário que eu tenho que fazer aqui, que tem na apostila também, sobre essas questões da desigualdade, que a gente está colocando as aptidões sociais. A desigualdade das condições sociais é obra do ser humano. Essa desigualdade desaparecerá ao mesmo tempo que a predominância do orgulho e do egoísmo, olha a ignorância aí, o orgulho e o egoísmo, leva ao orgulho e ao egoísmo. Só restará a desigualdade do mérito. Todavia, enquanto essas desigualdades ainda existem, Deus permite que nos sirvam de provas. Por isso escolhemos, antes de nossa reencarnação, essas condições materiais correspondentes ao nosso aprendizado. Vir num determinado país, numa determinada condição social, vir homem, vir mulher, né? Limitações de riqueza, de pobreza, de região geográfica, de etnia, até de família. E lá tinha até no encontro de carnaval um anexo 6 que falava da questão disso, né? Da contabilidade, né? Espiritual, que a contabilidade destina um texto de Francisco Cândido Xavier, Nascer e Renascer, lição 1, né? Que a gente remete à leitura. Então, a questão 805 também dá uma nota que esclarece melhor isso. Deus, portanto, não criou a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, espiral de Leon Denis, né? A fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar no progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade, a lei de solidariedade, né, de sociedade, que é até uma lei moral que leva ao progresso, outra lei, lei do progresso, que os deve unir. Então Deus ajuda o homem pelo próprio homem, né? Essa que é a questão. E aí vem, né, a 122, ali, a partir da 120, inclusive, da 120 a 122, mais ou menos 121, nós temos, assim, um comentário sobre a questão da desigualdade que a gente já fez, né, que vai quando vai desaparecer, quando cessar o orgulho, o egoísmo, etc. Na 122, já vai falar sobre os espíritos e a sua origem, e a origem dos espíritos, quem não tem consciência de si mesmo, como é que fica essa questão, né, da tendência deles? Aí ele vai responder, o livre-arbítrio vai se desenvolver à medida que o espírito vai adquirindo conhecimentos e consciência de si mesmo. Aí ele vai poder escolher melhor. Então não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por causas externas, independentes. A causa está nele. Não está nele, está fora dele. Aí, né, seria a de influência já que ele cede. Na verdade, existe essa de influência, mas a grande figura da queda do homem do pecado original, né, que na verdade bate com o quê? O nosso próprio livre-arbítrio e o nosso próprio esforço em se melhorar. Essa que é a resposta. À medida que o espírito adquire essa consciência de si mesmo, é que ele vai escolhendo melhor, né?
De onde vem essas influências que muitas vezes ele cede por não escolher bem? De espíritos imperfeitos. Porque se a gente se afiniza com o mal, espíritos imperfeitos vão estar, infelizmente, ali nos influenciando, e a gente vai estar, na verdade, como é que eu digo? Retrogradando o nosso progresso. E essa influência só se exerce sobre o espírito de sua origem, ela o segue na sua vida de espírito, até que ele tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus renunciem a obsidiá-lo. Que Deus permitiu que o espírito pudesse seguir o caminho do mal? Aí ele diz, como ousais, inquirir Deus sobre seus atos, a cada um mérito segundo as suas obras. A sabedoria de Deus está na liberdade das escolhas, no livre-arbítrio nosso próprio, Visto que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto ou do mal absoluto, há sempre graus, sim, já vimos isso na escala espírita. Certamente constitui a grande maioria esses degradês, esses graus entre o bem e o mal, A grande maioria são esses espíritos neutros, ainda, no mundo de expiações de provas, E a questão dos espíritos seguir o caminho do mal, poderão chegar 125 ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, vimos já até no Eustáquio, nesses 15 séculos, que é esse anexo 4 do Encontro de Kardec, o exemplo disso, que ele consegue chegar a um grau de espírito superior, Mas as eternidades muitas vezes parecem muito longas, enquanto ele persiste no mal. Então parece que nunca aquilo vai acabar, Respondem os espíritos para a gente. A 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo após ter passado pelo mal têm menos mérito que os outros? Claro que não, Deus contempla sempre os transviados, isso é uma consolação grande, De igual maneira, e os ama da mesma forma, todos de mesmo coração. São todos seus filhos, são todos criados por ele, todos criados simples e ignorantes. São chamados de maus apenas pelos homens, até não por Deus, porque sucumbiram antes. Não eram senão simples, antes de optarem pelo mal, simples espíritos, Então, o espírito inferior não é mau sempre. Tem os degradês. Ele muitas vezes tem coisas que ali ele vai ser aproveitada para o bem. Quando o fizer, nossa, ele vai dar um salto até às vezes maior que nós, que somos ainda imperfeitos, mas somos neutros, por exemplo. Não estamos fazendo nem o bem nem o mal. Muitas vezes a grande maioria dos que habitam a Terra, Então a gente tem até um texto que é o anjo, o santo e o pecador, que a gente vai ler para vocês agora. Eu só vou acender a luz um instantinho só para poder ler esse texto melhor para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui, que é importante, Antes da gente encerrar com a 127, que os espíritos são criados iguais nesse tópico, Quanto às faculdades intelectuais, sim, já viram, São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso, mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade, que é o que a gente está falando aqui. Então vamos lá, vamos ler esse texto que é bem legal, é bem ilustrativo dessa questão, também que a gente vai entrar agora rapidinho no final já do nosso estudo, dos anjos e demônios também. O anjo, o santo e o pecador, autor, irmão X, o nosso Humberto de Campos, que depois que o processo judicial que Chico sofreu, mudou para um irmão X, que grafou 12 obras pelo médio Chico Xavier, Crônicas de Além Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, Novas Mensagens, etc. Então, o anjo, o santo e o pecador. O pecador escutava a orientação de um santo que vivia genuflexo à porta de um templo antigo. Então, ele estava lá sempre, o santo, rezando, ajoelhado. Quando, junto aos dois, um anjo surgiu na forma de um homem, travando-se em breve conversação entre eles. O anjo: amigos, Deus seja louvado. O santo: louvado seja Deus. O pecador: louvado seja. O anjo, dirigindo-se ao santo: vejo que permaneceis em oração, e animo-me a solicitar-vos apoio fraternal. O santo: espero o Altíssimo em adoração dia e noite. O anjo: em nome dele, rogo socorro de alguém para uma criança que agoniza no lupanar, que era no lugar de uma vida, um prostíbulo. O santo: não posso abeirar-me de lugares impuros. O pecador: sou um pobre penitente e posso ajudar-vos, Senhor. O anjo, igualmente, agora desencarnou um infortunado homicida entre as paredes do cárcere. Quem me emprestará mão de amigas para dar-lhe sepulcro? O santo: tem horror aos criminosos. O pecador: Senhor, disponde de mim. O anjo: infeliz mulher,
embriagou-se no bar próximo. Precisamos removê-la antes que a morte prematura lhe arrebate o tesouro da existência. O santo, altos princípios não me permitem respirar no clima dos prostíbulos. O pecador, dai vossas ordens, Senhor. O anjo, não longe daqui, triste menina abandonada pelo companheiro a quem se confiou, pretende afogar-se. É imperioso lhe estenda alguém braços fortes, para que se recupere, salvando-lhe também o pequenino em vias de nascer. O santo, não me compete buscar os delinquentes, senão para corrigi-los. O pecador, determinai, Senhor, como devo fazer. O anjo, um irmão nosso, viciado no furto, planeja assaltar na presente semana o lar de viúva indefesa. Necessitamos do concurso de quem o decida de semelhante propósito, aconselhando com amor. O santo, como descer ao nível de um ladrão? O pecador, ensinai-me como devo falar com ele. Sem vacilar, o anjo tomou o braço do pecador prestativo e ambos se afastaram, deixando o santo em meditação, chumbado ao solo. Enovelaram-se anos de anos na roda do tempo que tudo altera. O átrio mostrava-se diferente, o santuário perdera o aspecto primitivo e a morte despojara o santo do seu corpo macerado por sicílio e jejum. Mas o crente imaculado aí se manteve em espírito, na postura de reverência. Certo dia, sensibilizado mais intensamente nas antenas da prece, viu que alguém descia da altura, estender-lhe o coração em brando sorriso. O santo reconheceu. Era o pecador. Nimbado de luz. Que fizeste para adquirir tanta glória? Perguntou-lhe assombrado. O ressurgido, afagando-lhe a cabeça, afirmou simplesmente: caminhei. Então, olha só, gente, né? Nem todo mundo que é imperfeito, que é mau, é imperfeito, é condenado àquilo ali. Tem suas qualidades para fazer o bem, vai fazer o bem um dia, é perfectível. E as nuances e os degradês, né? Muito bacana. Ele caminhou, ele trabalhou. Ele não ficou naquela postura, eu sou bom, não posso me misturar com o mal. Não é isso que Deus pede da gente. Deus pede essa solidariedade, né? E a gente vai ver que não existem anjos e demônios, não existem criaturas à parte, privilegiadas, espíritos estão sempre, né, criados puros, fora da criação natural, daquela escala espírita que a gente viu ali, né? Com a Andréia, por exemplo, semana passada. Então, o 128 diz: os seres que chamamos de anjos, de arcanjos, serafins, formam essa categoria especial de natureza diferente de outros espíritos? Não. São os espíritos puros, que a gente estuda na escala espírita, que chegaram lá, mas fizeram a sua escalada. Os que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E anjo, né, tem essa denominação de quê? Pode ser anjo mau, anjo bom, como dizia-se, muitos dizem até antigamente. Espírito, né, daemon, até demônio era a palavra de espírito. Aí depois virou anjo mau, né? E aqui, porém, a nota diz de Kardec que nós vamos tomar a palavra anjo na melhor forma, e para outra, demônios, né? Então, eles estariam isolados, criados à parte, mas eles são perto do puro, eles são puros, então eles não estão isolados? Não. Eles foram o quê? Percorreram todos os graus, como tem na 129, foram como nós, espíritos criados simples e ignorantes, encarnaram em mundo de expiações próprias, foram as almas dos homens que habitaram os corpos dos homens na Terra, mas que se evoluíram a ponto de chegar à escala espírita, à perfeição ali, a espíritos puros, né? E aceitaram suas missões sem murmúrio e chegaram mais depressa ali. E como a gente tem um mundo de expiações de provas como a Terra, que não foi criado sozinho, isolado, e outros mundos existiram antes da Terra, existiram espíritos já existiam espíritos o quê? Puros. Então aqueles espíritos serafins, anjos, né, emissários ali de Deus, vamos dizer até assim, que ajudaram o próprio Cristo a criar a Terra, os espíritos ali perto dos espíritos puros, ou espíritos puros como o próprio Cristo, já tiveram a sua caminhada em outros mundos. Daí a gente ficar confuso, achar que eles já foram criados assim. Aí Kardec até no nosso estudo do Carnaval, a gente no bloco 3 estudou Anjos e Demônios, ele vai lá no Céu e Inferno e faz essa contextualização da época, em 1865,
Nas crenças da época, está dizendo o que se dizia, que Deus teria criado do nada uma criatura espiritual e outra material, e a mistura das duas deu o homem, né? O homem e a mulher, né? Que tem essa coisa, né? Do material e do espiritual. E o espiritual que não se separou são os anjos. Olha, Deus já ele desmonta isso tudo no próprio céu e inferno, dizendo: Deus não seria, né, justo de criar, de privilegiar alguém, de criar a pessoa. Aquele espírito é sempre bom, nunca passou por nada, não teve mérito nenhum para chegar naquilo ali, o outro é mau, o outro é condenado ao inferno. Não, né? Porque se fosse assim um espírito que era um anjo e desertou, vamos dizer assim, rebelou-se contra Deus, como é a história até do demônio, né, de Satã e tudo, Deus teria criado, não teria falhado no plano, teria criado um espírito que não é dentro do seu planejamento perfeito, que se rebelou, né? Deus seria justo criando isso. Então, quer dizer, até Kardec refuta esses argumentos e diz que a alma é independente do corpo, a união da alma do corpo faz-se necessário ao progresso, os anjos são as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, né? A humanidade não se resume à Terra, né? Deus jamais esteve inativo, sempre teve os puros de espíritos experimentados, esclarecidos para a transmissão de suas ordens, que chamamos de anjos, mas que tiveram a sua trajetória, serviu-se até deles para a criação de parte do universo, inclusive nosso sistema solar, o nosso planeta, como foi estudado no 32º encontro do Livro dos Espíritos. Então, quer dizer, há demônios, por sua vez, no sentido que se dá essas palavras. Se houvesse demônios, seriam obras de Deus. E Deus seria justo e bom, criado seres eternamente voltados ao mal, desgraçados? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens de hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. Então, o mal ele esgota, ele termina um dia. Nós somos perfectíveis, seremos espíritos puros. Caminhamos para a escala espírita para sermos espíritos puros. Estamos encaminhados ainda para sermos superiores, né? No mundo de regeneração, depois nos mundos ditosos e felizes, né? Então, não seria justo essa doutrina, não seriam os atributos, conforme os atributos de Deus, a bondade de Deus, seria até contraditório a criação de seres voltados ao mal e praticá-los perpetuamente. Por isso, seria negar a bondade de Deus, de atributos de Deus que já estudamos lá no comecinho do nosso Livro dos Espíritos, né? E aí no Céu e Inferno, Kardec refuta essa questão, e a gente remete à leitura da própria apostila desse 35º encontro, que tratou muito bem do tema, né? Sobre a questão dos anjos e demônios. Seria contra até a onipotência de Deus nessa questão, né? E até muitas vezes a gente quer materializar essas forças do bem e do mal, que vem desde os antigos, dos hebreus, dos persas, dos pagãos, né, das forças da natureza. Se criou essa figura de demônios, de anjos, né, como criaturas apartadas, né, da escala espírita, né, e como, na verdade, eles percorrem aqueles graus da escala espírita até chegarem a serem anjos, então do átomo ao arcanjo. E os maus ainda estão na imperfeição, tem também a possibilidade de serem bons e de fazerem os bons. Eles são os homens imperfeitos. Existem aqueles que trazem perversidade dos demônios, espíritos impuros, até André já trouxe isso na escala espírita, que se comprazem em fazer o mal, mas que terão que reencarnar, terão que passar por provas e expiações e farão um dia o bem também. E os espíritos mais adiantados, bons, inteligentes, instruídos, são os homens instintivamente bons e inteligentes, que estarão na condição de espíritos superiores, um dia antes, serafins, arcanjos, espíritos puros, né? Então, à medida do progresso, à medida da felicidade do espírito, que começa ele próprio depende dele próprio essa questão, e começa pelo átomo, como em princípio inteligente, se individualiza, com a predominância do espírito sobre a matéria, seguindo a submissão às vontades de Deus, à lei de Deus, ele percorre um caminho mais reto e chega a essa condição de anjo, né, de arcanjo, né? E aí depende de uma admirável lei de harmonia, que o nosso espírito limitado ainda não pode aprender o conjunto, que é aquela espiral de Rondenet explica bem que nós estamos todos juntos e não separados, um ajudando o outro a crescer e se livrar das impurezas da matéria, percorrendo diferentes graus de desenvolvimento, né? Até que nós temos como modelo o próprio Cristo Jesus, ser mais perfeito, que já esteve encarnado no nosso planeta, que traz a sua doutrina, que ensina a nós, né, essa lei do progresso, essa progressão dos espíritos que estamos tratando hoje,
que nos consola e nos mostra que há a oportunidade também de fazermos o bem e de sermos espíritos puros um dia e desejarmos esse bem sempre. Então vamos terminar fazendo a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, nosso muito obrigado pelo estudo de hoje, pela compreensão, intuição, inspiração dos amigos espirituais, pela saúde, pela nossa casa, pelo nosso estudo, pelos nossos amigos, da nossa família, por aqueles que estão passando por momentos de dificuldades, da enfermidade, da solidão, possa ampará-los. Os amigos espirituais deles estão sempre presentes, que possam reunirmos forças para serem ajudados, para possamos passar também essa dificuldade ainda da pandemia, com o controle dela efetivo, possamos estar juntos ano que vem, em estudos presenciais, e protegendo e amparando a todos nós e as nossas famílias nesse final de ano, desejando a todos um bom final de ano, com boas festas, um bom Natal, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos lares, e que possamos terminar mais um estudo da tarde de hoje, agradecendo ao Dr. Herman, a Dr. Bezerra de Menezes, a nossos amigos espirituais, por mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.